E aí, como é que você tá? Tudo tranquilo? Hoje tá saindo mais tarde, vai ser só uma pílula também, algo bem mais rápido para você pensar. Existe um conceito em várias linhas de estudo que é o diacronismo e o sincronismo. Basicamente, a diferença é que você analisa algo como está naquele momento, e no outro você acompanha como é que aquilo se desenrolou ao longo do tempo. Um idioma, por exemplo, né? Em uma dessas formas de analisar, você faz um recorte, um retrato e enxerga como é que aquilo tá e se comporta naquele momento. E no outro você acompanha isso ao longo do tempo. E eu percebi e tenho percebido como às vezes a gente não tem a capacidade de fazer esse recorte dentro da nossa própria vida e daquilo que nós somos. Nós tendemos a fazer vários recortes do momento e formar um mosaico mais ou menos confuso. A gente tenta ver o desenrolar só no futuro, que ainda não aconteceu. E muitas vezes a gente olha para o passado e também acaba vendo esses recortes e não consegue construir uma imagem muito clara, né? No caso dos estudos sociais aí, qual que é melhor? Depende muito, eles têm objetivos diferentes, né? Quando você faz um recorte específico dentro de um momento, é para você entender em detalhes o que que aconteceu naquela circunstância. Enquanto que o estudo, né, que se faz ao longo do tempo, você já percebeu que eu não lembro qual que é qual, né? Mas esse que você faz ao longo do tempo, ele ele é muito mais profundo no sentido de revelar como é que aquilo se desenrolou e apontar para uma possível direção. E com a gente é exatamente a mesma coisa. Você precisa ter esse olhar de recortar determinados momentos e entender o que que eles significaram e enxergar mais detalhes, né, em cada um deles, o que que eram as circunstâncias daquele momento, mas não deixar de enxergar a vida como um todo, porque senão você sempre vai estar colocando em perspectiva o momento que você está e o momento que você gostaria de estar. E isso não é para que haja um conformismo, embora isso sempre seja um risco, mas é principalmente para você receber o crédito devido pelos avanços que você já fez e saber calcular os seus próximos passos. Às vezes você faz uma projeção futura que é boa, mas você não tem clareza o suficiente para entender quais são os níveis que você está passando e que talvez você já tenha deixado para trás um nível que você estava e você já avançou. Não é para você se contentar, mas é para você conseguir medir e entender que o próximo nível ele pode ser uma distância parecida com aquela que você acabou de deixar. E é lógico que o que a gente quer alcançar é um crescimento exponencial. Só que até se for esse crescimento exponencial, onde você começa com a curva aqui, de repente ela sobe lá, se você não tiver uma comparação de onde você veio, não existe condições de fazer isso. E eu percebo quanto acontece de você encontrar pessoas que estão extremamente frustradas porque estão vendo aí várias fotos da sua vida, mas não enxergam essa construção que é feita, né? E você pode fazer isso abrangendo períodos de tempo cada vez maiores, né? Entender sobre a construção da sua vida, sobre as bases que você teve na sua infância. E um exercício que é muito útil, alguns têm essa curiosidade mais natural, outros nem tanto, mas eu recomendaria que você conhecesse a história dos seus antepassados, a história da sua família. E eu tenho certeza que a mera observação disso vai gerar perspectivas interessantes para você. Vai perceber tudo o que aconteceu ao longo de uma história, ao longo de várias vidas e que possibilitou que você estivesse aqui. Quanta coisa aqueles que carregam, né, versões antigas aí dos seus genes, né, aqueles que realmente eh, possibilitaram que você estivesse aqui, quanta coisa aconteceu com eles. Isso é interessante no ponto de vista de te dar perspectiva, né, essas pessoas com código genético tão parecido conseguindo, eu também consigo, quanto também pode ser uma ferramenta útil para compreender algumas coisas que acontecem na sua vida hoje, porque
às vezes você percebe que situações aconteceram e você meio que foi configurado pelo teu ambiente, na sua história, mas você percebe, conhecendo esses fatos, conhecendo essa história, que isso pode estar se perpetuando às gerações. E eu queria compartilhar com você uma coisa que está se encaminhando para ser aí um segundo capítulo, né, dentro do livro que eu estou preparando, que é justamente você enxergar essas bases que vieram até você, da sua história, da sua família, como realmente uma casa, um edifício que é feito de estrutura, de hidráulica e de elétrica. Sendo a estrutura, né, os alicerces, as bases, né, as paredes e o teto. E é como se você recebesse, né, no instante que você vai assumir a sua história, você recebesse esse prédio que está abandonado. E aí você precisa observar mesmo qual que é o estado desse prédio. Talvez ele tenha tido fundações muito sólidas. Então você teve preceitos, princípios, instruções, e isso permanece em pé, porque foi sólido. Só que não dá para morar em apenas paredes que foram levantadas. Você precisa perceber se também existe um teto, se existe a cobertura, que é a proteção, que é o abrigo. Porque se não existir mais isso na sua história, então você precisa construir. Mas não adianta nada você tentar preparar uma cobertura em bases que estão estremecidas. Então você precisa promover uma reconstrução nisso, para ser resumido e singelo. A hidráulica é o sistema que vai permitir tanto que exista a limpeza quanto a eliminação daquilo que é ruim. E você pode traçar nisso um paralelo de como eram tratadas as emoções aí ao longo da sua história. Você vai perceber que às vezes comportamentos que você repete, que você observa nos seus pais, eles estão vindo há gerações e você tem a oportunidade de romper com isso, mas você precisa conhecer, né? Então, um sistema hidráulico, quando ele deixa de ser usado, ele começa a encher de terra, é algo que você precisa cavar para encontrar como que era o funcionamento e poder substituir. Se certificar que você não tem restos de canos quebrados aí, porque senão você vai ter problema na sua construção nova também. Então, é necessário esse processo de escavar esse passado, né? É o que a psicoterapia se propõe a fazer. E há uma ferramenta muito útil mesmo, porque traz muito esclarecimento. Um sistema hidráulico que não funcione, ele vai gerar uma falta de higiene que vai gerar um adoecimento, vai começar a comprometer o restante da estrutura. E a outra parte do edifício é a eletricidade, né? A energia que tanto gera luz, gera iluminação, esclarecimento, né? Isso diz a respeito a realmente a intelecto, a informações, essas coisas, mas também aquilo que possibilita com que tudo que precisa acontecer dentro do lar, ele aconteça. Que haja energia, que haja transformação de energia, que haja calor. E geralmente, numa construção que foi abandonada, é a primeira coisa que vai definhar. Porque a mesma coisa que possibilita que essa energia aconteça, se ela não for utilizada, ela fica, ela se torna, ela se corrói, né? Ela é feita de material que pode sofrer corrosão. E se você tenta acionar isso que possibilita a energia e o esclarecimento, só que isso não foi feito manutenção ao longo dos anos, você vai provocar um incêndio, isso se funcionar. E então talvez você tenha bases sólidas que ainda estão prontas, você tenha um sistema hidráulico que foi corrigido, mas você não pode colocar em risco de repetir aquelas instruções, você não pode colocar em risco de repetir aquela maneira de vivenciar a energia, porque isso pode atear fogo em toda a sua construção e toda a estrutura, a base, né, a base financeira, a base dos princípios, quanto aquele lado emocional que você escavou, limpou, ele pode ser comprometido se você continuar replicando. O interessante é que na energia é uma coisa que a gente sente os efeitos, mas não observa o funcionamento. Para que você possa compreender a fundo o funcionamento, você precisa de alguém que seja especializado, que entenda, que conheça dos materiais, né? E é por isso que é tão útil esse tipo de análise, esse tipo de busca desse tipo de conhecimento.
Então, independente da situação que você vive, é sempre muito bom você buscar ferramentas da psicologia para você, conhecer a maneira que você foi criado, o que que aconteceu nas gerações anteriores, porque essas ferramentas elas vão ser aceleradores das suas ressignificações. Nenhum profissional vai tomar decisões por você, mas se você está num momento de confusão, de falta de clareza, você não tem essa luz, você não tem essa iluminação dentro desse edifício, ele pode cumprir essa função. Pode lançar luz naquilo que está oculto, para que a partir desse momento que você tem os seus olhos abertos, você consiga ressignificar e tomar os passos para você reconstruir, tá bom? Então hoje é mais curto, mas eu queria que você ficasse com essa reflexão. Você pode fazer esses recortes no tempo para observar como as coisas aconteceram, mas é muito importante que você enxergue isso como uma construção, porque isso vai despertar a sua consciência que algo começou, mas escolhas que você fez e decisões que você tomou alteraram esse curso. E isso te desperta para a consciência que isso nunca vai deixar de acontecer enquanto você estiver vivo. Então, agora, você também pode tomar essas decisões. Você pode fazer um recorte do agora e tomar decisões para que mude o curso do que vai acontecer no futuro. E não se permita que pequenos recortes determinem como é que vai ser o filme inteiro. Porque é muito fácil quando a gente vacila, quando a gente erra e desperta a consciência, se sente aquele incômodo, que você carregue culpa para sempre. E isso é algo que você não precisa fazer. Você pode liberar perdão para você, o único requisito é que você esteja arrependido e que você tome os passos para que você corrija essa rota. Então você pode não gostar de coisas que você já levantou na sua construção. Você tem que demolir e você tem que absorver o conhecimento de como aquilo foi construído para que você caminhe numa direção oposta, tá certo? Reflita então sobre esses pontos. De que maneira foi construída a sua base? Os princípios, né? Ainda está sólido aquilo que gera cobertura, eh, aquilo que gera abrigo, né? Você ainda tem a possibilidade de ser acolhido dentro daquilo que você aprendeu, dessa construção que você recebeu, ou seja, esse caminho emocional que foi construído, ele ainda te serve hoje ou você precisa reconstruir? Você precisa abalar essas estruturas para colocar um telhado diferente. Você precisa ter princípios diferentes para a família que você vai construir, para a vida que você está levando. Escave para observar se você não tem restos de um sistema de lidar com as emoções do passado e que hoje não funciona mais. E essa energia, o esclarecimento, as informações e todas essas fontes de calor e de trabalho, isso é indiscutível. Mesmo que a casa esteja perfeita, se ela está há muito tempo sem sofrer uma manutenção, ou seja, ninguém reparou como é que está sendo feito, você não consultou alguém que entende do assunto, é hora de você reformar, para que esses três pilares da construção eles possam estar em harmonia e eles possam gerar segurança para que você habite num lugar que te gera desfrute e que realmente acolhe você e que você tenha a possibilidade de acolher outros. Tamo junto até depois do fim.